Faz uma reunião, não vem. Que crente é esse, meus irmãos? Porque de pouca duração. O que acontece? Pouca duração. Ele começa com a pólvora toda, daí a pouquinho cai. Vamos mudar nossa vida, meus irmãos, amém? Vamos mudar nossa vida? Vamos parar com esse negócio de pouca duração. Culto é culto de ensino. A Assembleia de Deus, irmãos, ela nasceu aqui com culto, três cultos. Culto de louvor a Deus, culto de oração e culto de ensino. 3 coisas nós precisamos. Culto de louvor a Deus é todo culto. Terça-feira, culto de oração, de manhã e de noite. Quinta-feira, culto de ensino. E domingo, culto normal. Agora, as outras coisas estão acrescentando aí. Por quê? Para trazer gente. Só que está trazendo gente de forma errada. Está trazendo pessoas de forma errada, meus irmãos. A gente precisa alertar isso para os irmãos. Então está formando pessoas aí o que? Superficiais. Pessoas que estão achando que isso aqui é um self-service, né? Eu vim aqui para receber e ir embora. Eu vim aqui para receber e vou embora. Eu vim aqui para receber e vou embora. É o self-service da Assembleia de Deus. Quem vai pregar hoje? Quem vai oferecer hoje alguma coisa? Muitas pessoas têm esse pensamento, meus irmãos. Mas hoje é uma noite que o Senhor está falando comigo, com você, que Ele quer que a palavra entre no nosso coração. Não importa quem está pregando, se vai ser eu, se vai ser outro beira aqui da igreja, vai haver palavra, ela vai entrar no teu coração, e ali ela vai fazer uma mudança na tua vida, meus irmãos, porque o crente ele precisa de frutificar, mas se a semente ficar na beira do caminho, não frutifica, se ficar entre os pedregais, não há fruto, e também se ficar assim entre os espinhos, ela também não frutifica, só vai frutificar se ela cair em boa terra. Vamos ver aqui o terceiro, versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então o que seria o espinho? Versículo de número 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, meus irmãos, o que é semeado entre espinhos? Olha, eu estava aqui pensando nesse texto. A semente semeada entre espinhos é aquela pessoa que sabe o que tem de fazer. Ela sabe o que ela tem de fazer. Ela sabe, a semente colocada entre os espinhos, ela é mais profunda do que aquela que caiu sobre a terra. Ela sabe o que ela tem de fazer. Ela ouviu a palavra, ela sabe que ela tem de mudar, ela sabe qual o chamado dela, mas ela não consegue. Não consegue por 2 coisas. Primeira que vai dizer que Jesus está dizendo, que é os cuidados deste mundo. Primeira coisa, os cuidados deste mundo. O que seria isso, irmãos, os cuidados deste mundo? O que seriam os cuidados deste mundo na nossa vida? É que se nós não vigiarmos, irmãos, nós não encontraremos tempo mesmo para servir a Deus. Isso são os cuidados deste mundo. O que é os cuidados deste mundo para você? Que o Senhor está dizendo aqui, eu sei o que eu tenho de fazer. O jovem rico, meus irmãos, ele sabia o que ele tinha de fazer. Quando o Senhor falou com ele, ele era crente. Não estamos lidando com um rapaz ali que era discreto, não, pelo contrário, ele obedecia os mandamentos, ele seguia a lei, e Jesus não questionou isso nele, e ele sabia o que tinha de fazer, mas ele não conseguia fazer, não conseguia. Então tem muitas pessoas, irmãos, que poderiam dar passos maiores, tem pessoas que poderiam desenvolver mais no ministério. Eu não duvido que foi Deus que falou aquilo com você, que você seria algo, que você iria muito além. Eu não tenho dúvida que foi Deus quem falou isso. Mas por que às vezes não está acontecendo? Porque às vezes eu estou muito envolvido com os cuidados deste mundo.
E nós temos de estar atentos, irmãos, porque isso nos rodeia a todo tempo e nos confunde, achamos às vezes que os cuidados deste mundo fazem parte desta vida, mas só que nós não somos deste mundo. Nós precisamos de priorizar, meus irmãos, mais o reino de Deus. Esta mensagem que está em pauta aqui nesta noite, que Jesus falava aqui, era a mensagem do reino de Deus, e a mensagem do reino de Deus é a mensagem que sobressai a toda mensagem, porque é a mensagem de João Batista, e foi a mensagem de Jesus, a mensagem central do Evangelho, é a mensagem do reino. Então, eu separei um texto aqui, um versículo, para sair um pouquinho de Mateus e ler com vocês, lá em 2 Timóteo, eu vou ler, os irmãos podem só me acompanhar se quiser. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, vai dizer o seguinte: ninguém que milita, ou ninguém que trabalha na obra, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então Paulo, quando fala aqui, ele está deixando bem claro, ele usa uma linguagem militar, porque ele fala de soldado e fala de guerra. Então ele fala que ninguém que milita pode se embaraçar com os negócios desta vida, meus irmãos. Então, queridos irmãos, nós precisamos hoje de estar atento aos negócios desta vida. E a outra coisa também, a segunda parte que faz essa semente, ela ser sufocada, porque aqui o Senhor está falando, que são coisas que sufocam a palavra, é a sedução das riquezas. Então, ela fica infrutífera. Esta aqui, meus irmãos, ela vai mais além do que a que foi semeado ali sob as pedras. Ela se aprofunda um pouco mais, ela cresce um pouco mais, ela parece que vai frutificar, ela dá a impressão que ela vai avançar, mas de repente a pessoa é sufocada, de repente a pessoa se encanta com este mundo, se encanta com os prazeres deste mundo. Quantas pessoas, a Bíblia fala, Paulo fala, sobre Demas me abandonou, amando o presente século. Paulo fala isso lá para Timóteo. Paulo fala Demas, e Demas era o companheiro de Paulo, mas ele abandonou porque ele se encantou com o presente século. Então, meus irmãos, nós temos de tomar cuidado com duas coisas, com os cuidados deste mundo e com a sedução da riqueza. São duas coisas que estão tentando seduzir a mim e a você que está aqui hoje. E isso vai impedir, isto vai dificultar a semente de frutificar na tua vida. Então, se você sente que o seu coração hoje, você sente que está sendo sufocado por isso, a questão do jovem rico, se você perguntar para mim, o jovem rico está onde aqui? Está aqui, ó. O jovem rico está neste aqui. O jovem rico está neste aqui, neste ponto. Ele foi sufocado pela sedução das riquezas. Mas, irmãos, tem um outro tipo de terreno, que está lá no versículo de número 8, que diz: e outra caiu em boa terra, e deu frutos, 100, outro 60, e outro 30. Jesus respondendo disse, no versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso, porque tem gente na igreja que vai dar 30, mas tem pessoas que vai dar 60, tem outros que vai dar 100, mas todos estão frutificando. A semente, quando cai em boa terra, a principal característica, qual é a característica da semente quando cai em boa terra? A principal característica é, ela frutifica. E Jesus nos chamou para quê, irmãos? Jesus disse, vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Nós fomos chamados, segundo ali no Evangelho de João, capítulo 15, nós fomos chamados para frutificar, e para que os frutos permanecessem. Então, o que às vezes nos impede de frutificar? É porque às vezes a semente, o nosso coração, a semente ela é santa,
A semente, em todos os casos aqui, ela é maravilhosa, ela é santa.